todo vendedor precisa lembrar. Todo dia, literalmente, é um novo dia para o vendedor. Não viva de resultados do passado. Isso aí. A meta zera todo dia. Ponto. É isso. A meta zera todo dia. Pense nisso. O processo é esse. Vendas é uma das únicas profissões que você se permite a ser sócio do negócio do cara. Sim. Não, mas por que sócio? Os caras falam assim, é sócio porque você tem um percentual do negócio. É verdade. Né? Então você entra com seu know-how, seu trabalho, sua dedicação e seus resultados, e o teu sócio majoritário entra com a estrutura e com o dinheiro, com a te grana, dando com um FII e mais um percentual. E ele tem todo o risco e você tem menos risco. Quando você muda essa chavinha, a forma de ver, você entende que o seu crescimento, sua construção e seus resultados depende do seu mindset, da sua mentalidade, do quanto você quer investir em você mesmo para ajudar aquela corporação a crescer junto. Então vocês crescem juntos. Perfeito. Depende muito da mentalidade. O conselho é, cara, olha de forma diferente. Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui no 4º episódio do Grovecast e hoje nós temos um convidado muito especial aqui conosco. É um cara que tem mais de 20 anos de mercado de oil gas na área de vendas, na área de desenvolvimento de negócios. É um amigo meu irmão, meu amigo de longa data. É mentor, é parceiro. A gente estudou junto, a gente tem algumas formações juntos. E eu estou muito feliz de receber ele aqui hoje, eu e Yuri. Estamos eu e Yuri aqui conduzindo esse bate-papo hoje com esse cara que a gente acha ele incrível. Carlos Benedito, gerente comercial e desenvolvedor de negócios da Globomar, que eu carinhosamente chamo de Bené. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer grande ter você aqui com a gente. Boa tarde, Yuri. Eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje, aliás, o Grovecast, é para quem vive de resultado. Então, claro, aqui não pisa guru de palco. Aqui não pisa guru de palco. Aqui bacana, pisa, na verdade, quem tem resultado, quem vive o chão de fábrica, quem tem experiência, quem verdadeiramente tem testemunho. Bacana. E você é um cara que eu admiro muito, fico muito feliz de ter você aqui com a gente, a sua experiência, e eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai ser incrível, porque a gente vai trazer muita coisa bacana para esse mercado que faz negócio, na sua grande maioria ainda, como os maias, os incas e os astecas, né? Então a gente está aqui meio que para ser disruptivo, né, Yuri? Exatamente. Bom, antes mesmo de passar a palavra para o Carlos também, o pessoal que está vendo a gente aí, as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, né? A gente vai deixar também o link do site da empresa do Carlos, que ele está aqui representando também. E é isso, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de marcar os sininhos lá no nosso canal do YouTube para sempre que subir um novo episódio você ser notificado. Exatamente. Tá bom? Vamos lá, Bené. Cara, queria ouvir um pouquinho sobre você, queria que você começasse aí falando para nossa audiência sobre quem é o Carlos Benedito enquanto pai, enquanto torcedor. Aqui tem que ser flamenguista, se não for flamenguista não rola, tá? Só se for camisa 10. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você, contasse um pouquinho da sua história, uma breve introdução para que o pessoal possa saber, para quem não te conhece, que são poucas pessoas que não conhecem, para quem não conhece, saber um pouco mais sobre você. Vai lá. Bom, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E uma honra porque participar do sonho de vocês, né? Eu costumo dizer em alguns momentos para o meu amigo Vander que eu vi esse sonho ser rascunhado. Né? Como ele bem disse aqui, a gente é amigo há muitos anos, parceiro, e um ajuda o outro, né? Na parte do desenvolvimento. Fizemos muitos cursos juntos e eu vi esse sonho sair, né, do papel, assim, um rascunho, o sonho virar realidade. Parabéns por isso. Verdade. Vocês, assim, estão num front e numa pegada, assim, diferenciada no segmento de óleo e gás. E, estão sendo pioneiros, né, da forma que estão trabalhando, né, marketing, growth, investindo pesado nisso, e a gente vê resultado. Parabéns por isso. Bom, falar da minha história é falar um pouco do óleo e gás, né, falar um pouco, né, da nossa caminhada aí, que já são... Eu comecei nisso aqui
em 98, meu amigo. Caramba, eu não era nem nascido. Eu realmente tinha nascido esse ano. Tá vendo? Pra quem não sabe, o Carlos, ele foi meu diretor numa empresa. E o dia que eu tomei a decisão de empreender, né, começar esse negócio Grove, De pedir demissão pra ele. de demissão, ele foi o cara que foi um dos principais motivadores para eu seguir esse caminho junto Legal. ao Vander, né, que pra quem não sabe é meu pai, então... Opa! Não. Somos irmãos. Eu lembro como se fosse agora, cara. Lá na sala, lá no cantinho dessa sala lá. Bacana, muito bacana. É muito legal ver isso tudo. Sou grato por isso. E aí, em 98, eu comecei essa caminhada como faz tudo, assistente. Muito grato a um grande irmão e amigo aqui, Vitor Gomes, que me convidou, né, para o meu primeiro trabalho na Viana Offshore. E esse cara é um cara que eu tenho que honrar demais, porque é um irmão, um amigo, me ajudou a conseguir meu primeiro trabalho. Legal. E foi um grande parceiro e braço por toda a minha caminhada até quando eu estive na Viana Offshore. Fundou, né? Fundou a empresa lá. Acharam que a galera fica me zoando, vai virar patrimônio histórico. Foi tombado como patrimônio histórico. Minha carreira lá foi marcada por... Eu comecei de serviços gerais, faz tudo, meu expediente. Depois balcão, depois do balcão a parte de call center, depois vendas Petrobras. Todas as áreas linkadas à área comercial lá na Viana. Eu passei um pouco por cada fase. E aí, por último, fiquei muito tempo como gerente comercial, na última fase da minha carreira na Viana como diretor comercial. Então, foi uma experiência muito marcante para a minha vida. Tenho orgulho de ter trabalhado na Viana e tudo que a gente fez juntos lá. Tive grandes pessoas do meu lado, né? O Vitor, já falei aqui, mas tem também o Alair, Marlon, Carlos Alexandre, o time é grande. Só dragão da barriga amarela. Cláudia, né, minha irmã, também muitos anos lá, galera, Legal. time forte. Legal. Fora o nosso irmão falecido, Adair, aqui, deixar uma homenagem para ele, um grande irmão, também que foi um braço, né, era nosso gestor financeiro lá. E aí os fundadores, né, o seu Samuel e a dona Célia, agradecer eles sempre por isso. Legal. Foi Isso uma, bacana, gratidão. foi uma é história parada legal. de 22 anos, né? E aí veio a Globomar, em 2020, pandemia, e começou a minha história na Globomar, também na área comercial, cuidando da parte, né, comercial, estratégia de desenvolvimento de negócio e da parte do time de vendas, né? Então a gente começou essa caminhada em 2020 e já vão fazer 5 aninhos, né? Parece que... Caramba, parece que foi ontem, né, Parece que foi ontem, cara. Voa, o tempo voa, irmão. E Bené, lá são 5 pessoas no comercial. Hoje somos 8. 8 pessoas ao total. 8. Legal. Antes da gente entrar na veia comercial, que é a área que eu quero explorar você, no bom sentido da palavra, eu acho que vai sair faísca aqui. Faltou alguma resposta da primeira? Não faltou não. Só para confirmar, é flamenguista mesmo, né? Ah, legal. Esse é. Cara, Legal. ó, assim, Não é ou não é? Senão pô. a gente para logo a galera. Mengão, vamos lá. Tá, então tudo bem. Depois a audiência vai saber, mas não hoje. Ó, vai cair, cara. Se falar que não é flamenguista, a audiência cai. Então não pode, tem que ser Não, flamenguista. Mengão, pô, camisa 10, vamos lá. A tag lá Legal. no YouTube, lá tem lá, Flamengo, porque foi mencionado no vídeo. Legal. Então, assim, 8 pessoas no comercial, mas antes de entrar nessa veia do comercial, que é aquilo que eu falei, eu acho que vai sair centelha aqui hoje, né, que é a vibe que a gente se conecta muito, eu queria entender um pouquinho mais sobre a Globomar. Qual é o core business da Globomar hoje? Quais são as principais linhas de atuação da Globomar, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, do problema ou da dor que a Globomar hoje é especialista em resolver para o mercado de óleo e gás. Tá, vou minimizar aqui a história Tá. da Globomar. A Globomar, ela nasceu no berço do aço, né, no siderúrgico, vamos dizer assim, né, no segmento siderúrgico, e foi desenvolvendo as linhas afins ao segmento de aço. Então, começou com a parte de aços planos, perfis, toda a linha de aço pesado, e aí veio a parte de conexões, né, conexões API, né, a parte de tubulação, conexões WPB, de aço carbono, e a linha foi se desenvolvendo para a parte de tubulação e todo o segmento de conexões, aço, inox, toda a parte de conexões e tubulação que range aí essas ligas de aço, aço carbono,
aí entra aço inox, os afins do nosso mercado. Bom, nesse íntere, a Globomar foi desenvolvendo também outras linhas que dão segmento à cadeia, a parte de flowline, porque no segmento de perfuração você tem a parte de alta pressão, né, para injeção de poço, são os flowlines, que é a parte de conexões integrais, são sistemas para a parte de injeção de poço e pressurização, né, linhas que vão de 15 a 75 mil PSI. Também dando continuidade à parte de pipeline, a Globomar sempre foi um player de válvulas, né? Então, entra conexões, tubulação, flowlines, válvulas e acessórios para a área de perfuração, petróleo, produção. A cadeia é bem extensa, né? Com relação ao nosso portfólio, a gente começou a estudar e mapear, entender as necessidades do mercado, né? Você começa uma empresa no segmento de aços, mas você tem as necessidades, né, do mercado e aquilo que conecta, né, com o que você está fazendo. Então, a partir daí, foi se desenvolvendo o portfólio que a gente tem hoje, né? Eles foram entendendo que na parte de pipeline, na parte de conexões e a intraválvula e acessórios para a parte de perfuração e produção, você tem que estruturar uma cadeia que sustente essa linha de itens para você ter ali um guarda-chuva, né, no seu portfólio, que você consiga equilibrar o seu portfólio e sustentar seu faturamento. Legal. Né? Então, assim se estendeu as nossas linhas. Tá. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa na pergunta. Não faltou não, ficou claro. É importante a gente trazer isso à mesa, até mesmo para que a nossa audiência também entenda um pouco mais sobre a Globomar, porque até determinado momento, hoje não mais, mas até determinado momento a Globomar, pelo menos dentro do meu campo de visão, ela sempre foi associada a uma empresa que vendia aço. Né? Então, sim. Porque, né, a Globomar, a logo, tudo aquilo que o branding dela transmite é que ela é uma empresa de vender aço. Sim. E hoje eu estou vendo que você traz aqui para a mesa uma linha... Uma gama, né? Uma gama aí de soluções integradas dentro desse mercado que não necessariamente é só aço. Exatamente. A Slogan, o que aconteceu? Na minha visão, né, do pouco tempo que eu tenho de empresa, eu entendi que o Slogan chamou muito a visão do mercado e a cultura para isso. Sólida como aço. Sólida que como é um aço, slogan muito bonita. Muito forte. É muito forte. Tem tudo a ver com a empresa. Por isso que eu fui atrás um pouquinho para falar assim, como é que isso foi se estendendo. Né? Então, ela nasceu no berço siderúrgico e pela necessidade do óleo e gás, do petróleo e gás, ela foi permeando ali para tubulação, conexões. E aí quando você entra nesse meio, você tem uma série de possibilidades. É uma cadeia, né, extensa. E aí vem perfuração. Então, qual a grande necessidade? Então, flowline é uma linha que poucos conhecem, não sei quantos. O que é flowline? Né? Então, é flow de linha, mas é uma linha de injeção de alta pressão nos poços. E aí, mas que envolve conexões, tubulações e válvulas de alta pressão para o poço. Legal. Entendeu? Então, ela foi ramificando, sem sair ali do aço, sim, mas ela foi ramificando dentro dessas linhas. E você acaba, de acordo com as necessidades de cada projeto e de cada cliente, criando aquilo que a gente acabou de falar, né? Uma empresa de soluções integradas dentro dessa cadeia, né? Exatamente. Porque hoje o que as empresas mais buscam, eu percebo isso, eu tenho percebido isso, que as empresas elas estão reduzindo a quantidade de fornecedores e começando a olhar com mais carinho para fornecedores que trazem soluções integradas, porque isso traz saving, isso traz eficiência operacional, né? Exato. E isso traz tela branca para o comprador. Porque é a grande máxima da centralização, né? Aonde eu tiver um problema, eu vou num lugar só. Então, a grande sacada é como você traz isso para o mercado, né? Muitas promessas, mas dentro de uma só, para trazer a solução para o cliente. Exato. Entende? Então, é a forma que você transparece isso. E, Bené, entrando nessa linha aqui, como é que foi essa transição sua do mercado que tratava de EPI, EPC, MRO, né? e entrando para uma nova seara que a especificidade também é muito grande. Sim, mas é totalmente diferente. Né? Isso. Sempre o tempo que eu passei com você lá e no ambiente que a gente trabalhava junto,
todo equipamento ele tem sua especificidade, né? E era feito um estudo muito grande do seguinte: a solução que esse equipamento traz para você ou para a segurança da sua empresa e tal. Como que foi essa transição para essa nova seara, esse novo tipo de comunicação, essa novas Linha de produtos. normas técnicas? Como é que foi isso para você? Cara, foi Tem que aprender, né? desafiador, disruptivo, porque é completamente diferente, é um universo absurdamente diferente. É extremamente consultiva a venda. Extremamente consultiva, complexa Aham. e de Cauda longa na venda, né? cauda longa, ciclo muito longo, e tem um detalhe, né, cara? Você não pode errar. Aham. Não pode errar. É uma linha que trata com extrema complexidade, né, nas operações, os projetos, as fabricações. Muito cálculo. São de valor agregado As alto. importações, né? As Quando entra então no importações. campo das importações. Então você não pode ter aquela coisa do falhei, errei. E não é um produto de prateleira, né? Não, você tem que estudar. Então o processo foi um tempo de muito estudo, né? A pandemia me ajudou muito nisso, porque eu tive tempo para E mergulhar, né? mergulhar naquilo, entender o processo da empresa, a estratégia da empresa. E assim, cara, um aprendizado realmente diário, detalhado, minucioso, de muita busca. E deu certo. Eu usei também muito do que eu aprendi no tempo também, porque no mundo do EPI tem uma parte consultiva. Sim. E isso eu utilizei bastante, cara. Eu gostava muito de lidar com processos mais consultivos, mais complexos, né? Vendas de projeto, né? Que você tem que desenvolver a solução. E isso ajudou demais. A gente fez eu estudei a linha, né? O business deles, né? O business hoje nosso, né? Globomar. Fui entendendo como é que era a estratégia de precificação, como é que era a estratégia de mercado, como é que era a absorção da cadeia de produtos no mercado. E aí a gente partiu para entender quem são, né, os clientes ideais do negócio. O ICP. Né, para a gente fazer o ICP correto, estudar isso versus o nosso portfólio. Né? Então joguei um de um lado e outro do outro, né, A e B, e comecei a cruzar e entender o comportamento. E aí a gente começou a entender realmente o que era importante para o nosso cliente ideal e quem eram realmente os nossos clientes ideais e o que a gente, dentro do nosso portfólio, né, da nossa cadeia ali, do nosso portfólio, que a gente realmente tinha condições de atender em alto nível técnico, né, qualidade, dentro do tempo dos projetos do cliente. Né, fazer esse cruzamento para a gente começar a concentrar energia e força naquilo que realmente É orientação para o resultado. faz trazer sentido, resultado. realmente dar resultado tanto para o negócio quanto para o cliente. Sim. Porque o que acontece? Como em todos os outros segmentos, quando você olha o horizonte à sua frente, você tem várias empresas, eu estou falando a nível Brasil, Sim. né? Quando você pega a nível Brasil, que teoricamente fazem a mesma coisa. Sim. Mas aí a gente tem que cruzar de forma tanto financeira, de investimento, capacidade financeira, capacidade técnica, necessidade do mercado, viabilidade. Você tem que fazer definir bem uma estratégia para você ser mais assertivo no sentido de como você vai maximizar, potencializar o seu negócio versus o que você vai absorver de oportunidades no mercado e transformar aquilo em resultado. Legal. Então foi um tempo bom, cara, que eu tô curtindo muito. Cara, você... Já tá dando aula sobre... Você trouxe essa questão de ISP, já começou a falar tocar de música ICP. aqui no ouvido. E aí, entrando um pouquinho para essa área comercial agora, né, área de vendas, quando a gente fala em ISP ou PCI, né, perfil de cliente ideal, eu queria entender de você o seguinte: como foi o seu desafio a ponto de entender a melhor forma de identificar o seu perfil de cliente ideal, né? Certo. E como você começou a encontrar as melhores linhas de atendimento para esses clientes, né? Porque hoje
uma empresa que não consegue definir o seu ISP, ela não sabe que caminho ela segue. Ela quer vender para todo mundo, né? Exato. Sim. E aí, quando a gente começa a querer vender para todo mundo, a gente acaba não vendendo para ninguém. Então, eu queria que você também trouxesse um pouquinho sobre a importância de uma empresa ter um ISP ou um PCI, ou perfil de cliente ideal, bem definido. Como é que você acha? O que você acha? Até onde você acha que isso é importante para uma empresa ter o seu perfil de cliente ideal definido? Sua pergunta é extensa. Extensa. Resume, dá pode pra gente, resumir. Dá pra gente escrever um livro Dá. sobre essa pergunta Dá, aí. dá. Eu vou tentar aqui responder. Qual a importância? Um pedaço. Vamos resumir para qual é a importância de uma empresa ter um perfil de cliente ideal definido. A importância é assim. Eu costumo dizer de forma, uma analogia simples, é como você imagina o futebol. Ok. Né? Então, por que um time troca de treinador e muda completamente? O Flamengo é um exemplo. Uhum. Esse mesmo time estava na mão de outro treinador, de outros 2 treinadores, e não funcionou. E aí entra a estratégia, eu vou responder a sua pergunta. O ICP, para mim, é a coluna dorsal da estratégia do negócio. Se você não implanta um ICP bem feito, bem estudado, você pode ter a energia que você tiver, a força que você tiver, que você não vai conseguir obter os melhores resultados. Perfeito. Tanto em nível de lucratividade, quanto de volume de negócio. Que também está dentro do ICP. Você vai definir se você quer ir para você quer ir com os 2 ou quer ir com um só, se você vai só. O foco é em resultado no nível de lucratividade, ou em volume de negócio, ou a combinação. Mas um ICP mal definido, ou sem um direcionamento, ou se você não tem, cara, o seu time vende o feijão com arroz. Ponto. E aí eu costumo dizer que vender R$1.000, 1 milhão, 10 milhões, e aí dá o mesmo trabalho. Óbvio, alguns vão ter ciclos muito mais longos, cadeias muito mais longas, né? Mas assim, a estrutura de processo, de trabalho, você vai ter o mesmo trabalho. É o fluxo, né? O O mesmo fluxo acaba trabalho. sendo o mesmo. Então, se Tem que você- emitir proposta, tem que enviar, tem que você receber tem que estudar o PO. produto, exatamente. Então, dado as suas características do item do negócio, você vai ter o mesmo trabalho. Ponto. Agora, é entender dentro do seu ICP e dentro do seu portfólio, até onde você pode explorar o seu portfólio. Né? Sim. Eu tenho tubulação de R$100 e tenho de 1 milhão. Tem um universo aí. E eu costumo dizer também que quando você tem um ISP bem definido, você consegue declinar alguns atendimentos até com muita paz no seu coração. Principalmente fazer um filtro de clientes bem feito, né? Exatamente. Porque você não atende, não é porque você não quer, é porque você não pode. No nosso negócio hoje, né, a gente tem ali curva A, B, C de cliente, e aí começa a faltar braço para B e C. É verdade. Essa é real. É aquilo que eu falei, não é que você não quer, né? Não tem como. E aí, se você quiser, óbvio, atender todas as coisas, você vai ter que aumentar mais o teu time, e aí vai de estratégia de cada um. Isso, e avaliar a equidade de cada uma área, etc. Exato, Coisa e tal. exato. Cara, eu tô louco para entrar logo na área do pipeline, para a gente poder falar um pouquinho de Hunter, SDR, Closer, BDR, LDR. Mas antes eu queria só fazer uma pausa rapidinho para poder agradecer os nossos parceiros aqui do Grovecast. Eu quero agradecer aqui a Adapt Contabilidade, contabilidade consultiva, para você que é empresário, que precisa de um planejamento tributário, fiscal, uma contabilidade que verdadeiramente te auxilie no processo de crescimento. Adapt Contabilidade, clica aqui, você vai ver o site deles na descrição do vídeo, você pode acessar lá e entender um pouco mais, a equipe do João está pronta para te atender. Agradecer também ao time da Global Control, eles são especializados em limpezas de tanque em espaços confinados, manutenção residencial e predial. Clique aqui também, você vai encontrar o site da Global Control, eles estão prontos para te atender. E por fim, o meu amigo Wagner, da Prêmio Locações.
com 38 veículos 100% elétricos. É uma empresa de transfer, transporte executivo, que está pronta para atender você dentro do mercado de óleo e gás e de energia, com motoristas de excelente qualidade. Eu tive a oportunidade de viajar com eles e foi uma experiência incrível. Prêmio Locações. Legal? Bora lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre vendas. Eu estava doido para entrar nesse tema, nessa seara de pipeline, na seara de Hunter, SDR, Closer, BDR, LDR. Ah, tem pouca estratégia, tem pouca... Nossa, tem muita coisa aí. Tem marketing, dentro do marketing a gente vai falar de inbound, outbound, endomarketing, IA. account base. IA. Putz. Tem muita coisa. Mas vamos lá. Perguntas, né? Vamos lá. Enquanto consultores, um dos nossos maiores desafios é implementar dentro desse mercado de óleo e gás, que é um mercado onde a gente encontra muito vendedor 80-20, né? Hoje o vendedor está muito 80-20. O que eu chamo de vendedor 80-20 no mercado? É aquele vendedor que ele fica 20% do tempo dele vendendo e 80% dele operacionalizando a venda. Né? E eu falo não só de receber a documentação, receber a PO, mas da carga sistêmica. Eu vejo vendedores cuidando de logística, eu vejo vendedores cuidando de compra, eu vejo vendedores mandando guia de pagamento, acompanhando entrega. Sim. E quando a gente faz um diagnóstico, a gente acaba descobrindo que o vendedor está 80% trabalhando na tarefa e 20% vendendo. Então é um vendedor 80-20. Ele não consegue ter tempo para fazer o que ele é pago para fazer, que é vender. Né? E quando a gente pensa em estruturar uma máquina de vendas dentro do mercado de óleo e gás, separando SDR ou BDR e SDR, né? Vamos colocar BDR e SDR no mesmo pacote. Traduz. Vamos lá. Eu vou não sei, traduzir um pouco. traduzir Vamos pra lá. mim, tá? Falando de Hunter, Não né? tô falando pra audição, não. Traduz. Legal. Falando de Hunter, a gente está falando do caçador, do cara que fica na rua buscando um negócio. É um antigo vendedor de campo. Sim. É o antigo vendedor externo. Falando de BD, que é o desenvolvedor de negócios, ele acaba sendo um pouco de Hunter e sendo um pouco de relacionamento, conexões, network, desenvolver negócio. Depende muito da linha do produto. Do Exato. negócio dele. Quando a gente fala de SDR, é aquele cara que acolhe o lead após um contato para poder ver as dores, as necessidades Isso é dele. uma novidade no nosso mercado. Muita novidade. Isso aí Então, se a gente for isso aí dividir... não é normal no nosso mercado. Não. Se a gente for dividir, aqui está... Ainda é disruptivo. Muito. Se a gente for dividir, a gente tem dentro de um processo comercial, trazendo para o nosso mundo, o Hunter Sim. /BDR /SDR. É tudo num pacote só. Legal? Sim. Aqui, vamos colocar aqui, que a gente tem o cara que é o closer. O cara que é responsável por receber essa demanda e fechar. Se a gente for separar tudo, é Hunter, BDR, SDR e closer. São 3 etapas no processo. No mercado de óleo e gás, quando a gente fala de inside sales, de time interno de vendas, é a galera reativa. Eles recebem pedidos de clientes que já são recorrentes, Recebem consultas, né? recebem consultas, já elaboram cotação, entendem a necessidade e respondem. Né? É o time de inside sales. Sim. Que eles ficam chateados às vezes quando a gente chama eles de tiradores de pedido. Eles ficam chateados. Tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Então tá tudo bem até aí. Só que a pergunta é, dentro da sua experiência de mercado e da sua visão, como que... E eu sei que essa é a pergunta de $1 milhão, eu não posso revelar, né? Mas vamos lá. Como é que você entende que a gente pode implementar Hunter, BDR, SDR e Closer dentro de uma empresa que já funciona com um processo de desenvolvimento comercial, onde o BD faz tudo isso? Tá. Como é que você enxerga chama isso? o BDR. É o BDR, Tá. É o Business Development. Vander, isso vai depender muito do negócio do cara, da cultura da empresa, do quanto ela quer mudar e aceitar as mudanças, mas principalmente linkado ao que a gente já falou de ICP antes, é você desenvolver esse trabalho linkado no ICP. Ok. Né? E no seu portfólio de negócio, de produto. Por quê? Porque isso depende muito de como se desenvolve. A gente falou de tirador de pedidos, eu falo cuidado com isso pelo seguinte, depende do produto. Sim. Se você entender que a sua linha de produtos é uma linha mais direta, o produto ele está ali
Uma commodity, por exemplo. Uma commodity, a interação do profissional de vendas interno com ele, com o produto, é basicamente entendida por descrição e código já padronizado, que ele não tem que estudar muito além daquilo. É um tirador de pedido. Aí você cai nessa linha e aí, cara, você tem espaço enorme para você implantar toda essa estrutura, né, desde o inside sales até o closer, e você alavancar muito. Quando você está falando de commodity, as possibilidades são ainda maiores. Dá para implementar, sim, é eficiente em todos os processos, inclusive em processos complexos como o nosso, que são de muito estudo, sim, de projetos. É possível, sim, mas é maturidade, as empresas abrirem os olhos, né, o coração, para amadurecer nesse ponto. A estruturar o processo dessa forma. Porque você falou de algo aqui que muita gente não observa, no sentido de, assim, na prática, o cara vai juntando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 coisas e está fazendo o vendedor. E vender, gente, não é só receber uma PO ou apertar um Enter para enviar uma proposta. Ih, tem muito processo. O vendedor precisa realmente viver aquilo. Sim. Precisa de uma imersão, ele precisa de tempo. E aí o cara fala, o cara não negocia pedido, o cara não liga. Como é que liga? Né? Primeiro ele tem que construir as propostas, montar toda a estrutura, até enviar a proposta. Tem que dar conta de responder tudo. E primeiro de tudo, entender do que ele está vendendo. E ainda tem aí. Antes disso ainda tem que entender e tal. Exato. Mas vamos falar de commodity, que é algo que ele com código ali, ele monta. Replica. Mas às vezes o volume de proposta do cara é grande. Tem que dimensionar o tempo, né, o HH desse cara, ali na construção de proposta, envio, quantas propostas ele faz por dia, e cadê o tempo dele negociar, para ele fechar pedido? Dedicação. Né, ele tem aquela janela, aquela agenda no pipeline dele, para ele realmente se relacionar, né? Se relacionar com o cliente, ter tempo só para negociar, para ligar, para pensar no que vai falar, para estrategiar ali, ponto a ponto, vírgula, para ele fechar negócio. Então tem muita história para falar sobre isso. É aí que eu entendo que a gente precisa trazer um pouco de profissionalização para esse mercado. É aí que eu entendo que, enquanto consultor, nós precisamos educar esse mercado para que eles entendam isso. Porque é aquilo que eu falo para você. Antes de a gente iniciar qualquer processo, nós fazemos um diagnóstico na empresa do cliente. E em 90% dos casos, tá? Esse diagnóstico nos mostra a maior deficiência de maturidade nas empresas na área comercial. Incrível. Sim, eu acredito. E em alguns casos, empresas com faturamento já multimilionários mensal, o comercial é o dono. Toda a estrutura comercial ela permeia em volta do dono. É tão engraçado isso que o comercial, normalmente, o pilar é o dono. E o financeiro é a mulher do dono. É a mulher do dono, é verdade. Isso é bom. Isso é padrão. Isso é bom. É um padrão que a gente já identificou no mercado. Mas a gente também já identificou... a família está diminuindo. Exatamente. Mas a gente também já identificou que o comercial também é o cara do financeiro. Você chega para visitar o cara, ele está com uma pilha de boletos assim. Aí eu pergunto, o que é isso? Não são os boletos para pagar hoje. Mas você não tem um financeiro para poder fazer isso? Não, sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que mexer aqui na conta e eu que tenho que fazer os pagamentos. Então, eu entendo que um dos nossos objetivos, eu acho que esse papo aqui é muito legal, porque você tem uma larga experiência nisso e você entende isso. Eu acho que a gente precisa ajudar os donos de empresa desse mercado a entenderem um pouco de field sales, de inside sales, né? De uma estrutura de pré-venda, uma estrutura de vendas. Porque quando você tem... quando a gente vai para uma estrutura de uma máquina de prospecção ativa, por exemplo, que ela é composta não só pela estrutura digital na área de marketing, mas ela também é composta pelos profissionais que estão em campo fazendo isso. Então essa venda, esse LA de venda longo, essa venda consultiva, essa venda que tem um tempo de fechamento muito grande, em alguns casos a gente leva 1 ano, né? Para poder rodar um contrato, 6 meses, 1 ano. Você precisa ter uma estrutura muito bem montada para ela. E hoje... Senão se perde, né? Senão se perde, exatamente. As oportunidades. E o vendedor dá prioridade naquilo que vai trazer resultado rápido para ele, porque ele também tem a comissão. Eu costumo falar assim, gente,
Ninguém aqui tem memória de elefante, né? Não. Não vai lembrar. Não adianta, o cara Não. vai lembrar ali de uma semana. Não. Então, por isso CRM é importante, por isso o cara ter uma agenda, se organizar para acompanhar as propostas, ter ali o timeline do processo. Exatamente. E por isso que eu costumo dizer que vendedor sem CRM é igual açougueiro com faca cega, Exatamente. Isso é uma outra... né? Que a gente já no está nosso entrando... mercado é outro passo disruptivo. É outro mas passo extremamente disruptivo. importante quando uma empresa se propõe a colocar dentro do seu processo um CRM, eu penso que é um bom grande, CRM. é um grande investimento, é um passo importante. E assim, no começo é duro, disruptivo, dá muito trabalho, mas eu vejo como extremamente eficiente. Até porque, quando você vai fazer implementação de CRM em uma empresa que não tem a cultura de um CRM, que não tem, e às vezes tem um time de vendas, mas não tem a cultura de um CRM, Há muitas manias, né? os próprios vendedores começam Sim, a querer sabotar. sabotar o CRM, porque eles começam a achar que tem alguém que, pô, cara, eu vou ter que colocar isso tudo aqui, vai ficar alguém me vigiando. Exato. E Né? não começa a enxergar que é uma ferramenta que vai impulsionar mais ainda o resultado dele. Exatamente. E, consequentemente, da empresa, obviamente. Que vai ajudar na tomada de decisões, Exato. que vai ajudar no estudo dos motivos de perda. Cara, tem um caso muito engraçado de um cliente que nós atendemos, que nós fizemos toda a implementação, estruturamos a máquina de vendas dele, e ele tinha uma determinada empresa que ele atende, que ele vendia a mesma linha de produtos com markup de 2,5 para a grande massa das empresas desse mercado. Só que uma das grandes, ele tinha uma taxa de loss muito grande da mesma linha de produtos. Sim. E aí, mas ele só descobriu isso depois que nós implementamos CRM. Porque lá no 4º mês a gente começou a entender, cara, por que você domina o mercado nessa linha e nessa empresa aqui você perde para um concorrente que é de fora? E aí nós começamos a fazer uma análise. Cara, qual é o seu markup aqui? Ele 2,5. E aqui, ele também. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o seu markup aqui para 2,0? A gente diminuiu o markup, ele continuou cotando e não ganhou. Consegue chegar até que margem? Ele, cara, o meu piso é 1,5. Eu falei, vamos botar 1,7? Ele reduziu para 1,7 e ele começou a vender para esse cliente. E aí ele começou a ganhar o preço da linha de produtos de um fornecedor que era de fora e que vendia para esse cliente. Então, o que o CRM nos ajudou nessa informação? Ele conseguiu trazer para ele uma clareza que a mesma linha de produto que ele tem um markup de 2,5, para esse cliente especificamente ele tem que trabalhar com markup de 1,7. E aí ele começou a vender, ainda assim gerando lucro, não com a rentabilidade dos outros, mas aqui ele aumentou a venda dele e, consequentemente, aumento de faturamento. Sim. Então, olha a importância de você ter um CRM para a tomada de decisões estratégicas. Cara, e assim, tem clareza no processo. exatamente. É clareza ali na análise dos números, né? Ele começa... Exato. Opa, aqui eu tô eficiente, aqui eu tô muito ineficiente, e os motivos. E o engraçado desse diagnóstico foi que acontece muito no mercado também, você pode falar muito sobre isso, Bené, que às vezes o faturamento não tem que ir lá fora buscar, é só olhar para dentro da casa, como o Vando tá falando, Exatamente. para aumentar a receita, entendeu? Então, como é que é a taxa de conversão dos seus vendedores internos? Está fazendo follow-up? Está acontecendo se verdade, ligar para o cliente, entendeu? E aí, como é a proposta? Como é que tá? Às vezes essa falta de relacionamento que pode estar acontecendo isso também e o faturamento não está crescendo, entendeu? E a maioria não faz follow. Exato, não liga. A maioria não faz follow. A maioria estão com medo de ligar. Assim, a gente está entrando num tempo cada vez mais difícil para isso. Com as ferramentas... essa coisa toda, não, os com as portais. Eu digo mais assim, acho que as ferramentas de tecnologia, elas ajudam demais. Sim. Mas, por outro lado, elas doutrinam o pessoal a ficar só na mensagem, ou tentar a mensagem. Comodismo, né? E aí veio também um advento aí do que como se ligar para uma pessoa hoje como se fosse Você tem que pedir permissão. Então assim, não, e as pessoas tipo, não, mas ligar, como assim ligar? Isso não é ligar, é normal. Pega o telefone aí, diz com o número, aperta o verdinho. Eu costumo dizer que a mensagem não tem sentimento e o Brasil, nós temos no processo a gente tem dificuldade de interpretação dos fatos. Sim. E às vezes das falas. Né? Então, para os dois lados. Então a mensagem ela ajuda, e eu acho que é uma ferramenta excelente. Sim, para agilidade no processo. Utilizar, mas a ligação é mais efetiva. Num dado momento, você precisa falar, precisa ter um contato direto. Até para você sentir, né? E eu costumo dizer que principalmente em processos complexos, ou mesmo que sejam commodities, decisões maiores, também exige ali uma traquear muito a negociação, mesmo que seja uma commodity, às vezes
a negociação vai ser em relação aos valores financeiros Isso, e exatamente. condições. Gente, uma vírgula muda o jogo. Sim. Exatamente. É isso mesmo. Uma vírgula muda o jogo. A tonalidade muda, né? Ponto, muda tudo. É. E às vezes você perde um projeto enorme por causa de uma vírgula, de um detalhe mínimo. Até porque o outro está lendo de acordo com o mundo e o momento dele, né? É. Exato. E a ligação, ela é esclarecedora. Então, É. agenda uma reunião, uma call, fica Exatamente. melhor. 10 minutos. Até para você trazer clareza. Tenha certeza que os principais pontos daquele negócio estão sendo Observados, esclarecidos, observados, os detalhes importantes para a tomada de decisão. Então, fazer essa análise e colocar isso no jogo dentro de 10 minutos, 5 minutos de importante. bate-papo, é importantíssimo. Até mesmo, Bené, para que você consiga gerar valor para o cliente de acordo com a sua proposta. Porque se você não tem a atividade, a ação de fazer isso, você pode perder um negócio pelo simples fator preço. Exato. Porque o cliente ele vai olhar a última linha da proposta. E o preço, pegando o que você falou, ele pode ser mudado por um Por um detalhezinho. detalhe. Por um detalhe. No nosso universo lá, Globomar, isso faz muita diferença. Porque um detalhe de construção normativo ou de uma matéria-prima muda completamente o valor. E às vezes, quem está analisando do lado de lá não tem toda essa clareza. Sim. Muda completamente. Ele vai fazer aquela comparação do preço comprado anteriormente, do preço é, agora. mas às E ele vezes- tem uma meta de saving também na maioria dos casos. Mas às vezes o meu concorrente que está ali com a diferença de 30% a 40%, cara, o processo de construção do equipamento dele, a composição é diferente. Sem Muda dúvida. tudo. Por isso que o valor é diferente. Muda tudo. Então, É. assim, e aí você que... É numa ligação que você vai resolver isso, é e aí numa call. Você que quer vender, meu amigo, você que quer fechar o negócio, né, você tem que pontuar e colocar na ponta da caneta o que é importante para você. Você tem que validar isso do lado de lá, com a engenharia, com o cliente, com o comprador, seja lá com quem for. O tomador de decisão ou influência do processo. Até porque O influenciador do processo. a orientação para o resultado do vendedor não é só colocar a comissão no bolso. É gerar rentabilidade para a empresa dele. Então ele tem uma responsabilidade muito grande no processo de vendas, que é gerar lucro para a empresa dele, que ele trabalha, claro, e garantir o comissionamento dele. Então esse ganha-ganha tem que ser bom para os dois lados. Porque a gente às vezes cai só numa seara de ficar pensando na nossa comissão, mas esquece a equidade do processo. Né? Então isso é muito importante isso. Eu quero fazer uma pausa rapidinho agora novamente para agradecer os nossos parceiros. Quero agradecer aqui a Adapt Contabilidade, Contabilidade Consultiva. Quero agradecer também a Global Control, empresa especializada em limpezas de tanque, espaço confinado. E agradecer também a Prêmio Transporte, uma empresa com veículos 100% elétricos, completamente voltada à sustentabilidade. Eles são uma empresa de transfer executivos que tem uma frota aí 100% elétrica. Valeu? Muito obrigado a cada um de vocês que são parceiros aqui do Grovecast. Eu quero também deixar um convite. Se você quiser ser um parceiro do nosso podcast, clique aí nas nossas redes sociais, faça contato com o nosso time lá e nós vamos falar para você como são as possibilidades aí de você se tornar um parceiro nosso aqui no Grovecast. Legal? Bom, Bené, cara, esse papo tá demais. Esse papo aqui é papo para 4, 5, 6 episódios. Sim. Né? Isso é viciante quando a gente entra no mundo das A gente vendas. tem que falar de um tema Cada, por cada, vez. cada assunto a gente vai. E incrível também, quando a gente traz isso para a mesa, eu acho que a gente também está causando um alerta aqui pro pessoal de vendas, de dizer o seguinte, cara, vendas não é tão simples como parece. Não é da noite pro dia. Vendas é um processo muito complexo quando ele é tratado de forma profissional. Sim. Então não é fácil, né? Todas essas etapas da venda. E aí, às vezes a gente pode pegar, rapaz, eu faço isso tudo aí sozinho. Eu faço isso tudo sozinho, faturo 500 mil, 600 mil e etc. Cara, mas por que tu não fatura 5 milhões? Né? Então acho que é essa a reflexão que a gente vai fazer. Mas, agora, Bené, eu queria perguntar um pouquinho para você, que pena que a gente tem um tempo curto aqui e não vai faltar oportunidade de terem outros episódios. Então prepare-se. Bora. Porque esse tema de vendas ele é longo, ele é extenso. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, enquanto cliente Grove,
de como é que tem sido a experiência sua Sim. enquanto cliente, né, como Globomar. Como é que tem sido a sua experiência com a Grove? Tá. O que você tem sentido aí dessa relação? Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente da experiência de estar inserido, ser um cliente desse ecossistema chamado Grove Hub. Bacana. Percebam que ele mudou até o tom de voz, né? Pergunta séria, a pergunta de milhões dois, né? 2.0. Rapaz, cara, eu sou suspeito em falar, mas eu vou falar de forma Profissional. A Grove apareceu num momento muito importante para a Globomar. Nossa parte de marketing estava parada, né? Assim, a gente não estava fazendo nada de diferente. E quando você vai tratar de marketing, você precisa realmente escolher um bom parceiro que fale a mesma língua que você. Tem que ter sinergia. E isso a gente conseguiu, né, concatenar dentro da Grove. A gente está amadurecendo ainda o trabalho. Legal. Tem muita coisa para fazer, mas assim, o processo que foi desenvolvido até hoje, tudo que está sendo feito, para a gente tem sido muito satisfatório. A gente já está vendo resultados. E eu tenho certeza que os resultados ainda são poucos perto do que a gente vai fazer juntos ainda. Legal. Legal. Vocês têm sido uma ferramenta, digo ferramenta assim no bom sentido, Sim. né? Eu costumo dizer que o marketing é o terceiro braço, né? E vejo que vocês vão bem além do marketing, né? Vocês entram um pouco na estratégia, estão sempre ajudando a gente a olhar para o que é importante. Você já nos chamou a atenção várias vezes das próximas etapas, né? Legal. Que são ainda mais agressivas, né? E a gente está satisfeito e está com a nossa plataforma que acabou de subir aí. Nossa, né? ficou lindo, realmente ficou bonito. Top, está em ajuste, mas já está no ar. Já pode visitar lá? Já pode visitar. Como é que é o endereço? www.globomar.com.br. Depois gera um link de afiliado para mim, para poder fazer indicação lá e ganhar uma comissãozinha no link de afiliado. E assim, o antes e depois, né, na nossa plataforma, do nosso site era muito disruptivo, é muito diferente do que a gente Legal. tem hoje. Cara, o trabalho de vocês é excepcional. Parabéns, né? Não é porque está na frente de vocês. Eu sei que assim, a gente, pelo que você já tem apontado para a gente como caminho de orientação, a gente tem muito a crescer, muito a fazer, e agora com o site a gente vai poder entrar com outros trabalhos que vocês já nos propuseram. Então, assim, é muito bacana, satisfatório. É um trabalho sério, bem feito, com dedicação, com muito cuidado da parte de vocês. A gente vê em interação com todo mundo lá dentro da Grove. Então, a gente só tem a dizer assim, quão gratos somos pelo resultado que estamos tendo. Bacana. Legal. Pô, muito legal. Tá acabando, né? Infelizmente. Que pena, eu queria muito voltar para falar mais de vendas. Pô, não deu nem para falar. Mas eu falei para você que é rápido, né? Que realmente passa rápido. Mas assim, isso Não é vai- bom. É. Isso é bom. Porque o papo rende. Porque a gente vai agendar uma nova data, é Com claro. certeza. E eu vou trazer ainda mais assuntos voltados a essa área comercial. Então você se prepare que a gente vai te explorar bastante, né? Se Deus quiser. Essa troca aqui é muito maneira. E a gente vai, sem dúvida, trazer muito material voltado para vendas. Bacana. Mas agora, eu queria que você, dentro desse último quarto aí do nosso bate-papo, você pudesse deixar uma orientação para as pessoas que trabalham com vendas. A gente sabe que vender é uma habilidade, vender não é um dom. Sim. A gente sabe que uma empresa precisa respirar vendas, né? Todos os setores da empresa precisam respirar vendas. Sim. Eu falei sobre isso num outro episódio. E nós sabemos também que quem vem para o time de vendas, ele não pode nunca vir para vendas achando não dei certo em nada, vou ser vendedor. Né? Tem uma frase lá do acho que é o Thiago Reis que fala, cara, né, ele questiona muito isso, né, que os problemas de vendas são os caras que acham que Exatamente. vão chegar em vendas e aqui é minha última chance. Minha última tacada, né? Então, eu queria muito que você trouxesse um pouquinho, baseado na sua experiência sobre o universo de vendas, como deve ser a cabeça de uma pessoa que
tem o desejo no coração de ter a sua vida transformada e a da sua família transformada por vendas. Como deve ser o propósito dessa pessoa, como deve ser a postura, qual o caminho que ela deve seguir, se ela veio para vendas, o que ela precisa fazer para transformar a vida dela e a vida da família dela. Olha, eu tenho uma definição que eu gosto de falar com alguns colegas, né, inclusive dentro do time, já falei para muitos no passado e no presente, ainda falo, que é o seguinte: primeiro, o vendedor, se ele parar para analisar o que é a carreira dele em vendas, a oportunidade de ele estar entrando no segmento de vendas, ele entender que vendas é uma das únicas profissões que você se permite a ser sócio do negócio do cara. Sim. Pô, mas por que sócio? Os caras falam assim, eu falei, sócio porque você tem um percentual do negócio. É verdade. Né? Então você entra com seu know-how, seu trabalho, sua dedicação e seus resultados, e o teu sócio majoritário entra com a estrutura e com o dinheiro, com a Te grana, dando com o um FII investimento. e mais um percentual. Né? E ele tem todo o risco e você tem menos risco. É o lugar onde você mais pode intraempreender, na área comercial. Exatamente. Então, primeiro é o olhar. Primeira decisão do cara que quer ir para a área de vendas é ele mudar o olhar dele sobre aquilo. Cara, aqui eu tenho chance de empreender, mudar minha história, mudar minha vida. Verdade. E quando você pensa como sócio, você pensa diferente. Você pensa em, cara, como eu posso fazer isso aqui crescer, melhorar, evoluir, progredir, dar lucro, em primeiro lugar. O teu campo de visão, ele expande, né? Expande. As suas ações mudam. Né? Você não precisa de ninguém te vigiando para você estar trabalhando. Você trabalha a hora que você precisar. Tinha que trocar uma não tem hora. Tinha que trocar uma mensagem. Não estou falando de loucura e workaholic. Eu estou querendo dizer o seguinte: seja inteligente e pontual. Estou na praia, mas é uma resposta importante. Óbvio que eu tenho que dar, cara. Lógico. Eu estou fazendo para mim também. Estou fazendo para o meu sócio majoritário e para mim. Boa. Pensa diferente, cara. Perfeito. É outra mentalidade. Perfeito. Então, quando você muda essa chavinha, a forma de ver, você entende que o seu crescimento, sua construção e seus resultados depende do seu mindset, da sua mentalidade, do quanto você quer investir em você mesmo para ajudar aquela corporação a crescer junto. Então vocês crescem juntos. Perfeito. Depende muito da mentalidade. O conselho é, cara, olha de forma diferente. Olha aquilo ali como uma grande oportunidade da sua vida. E você construir um grande patrimônio para você e para o outro. E é óbvio, não importa a proporção. Não importa que o cara tá te dando uma chance. De empreender no CNPJ dele com risco zero. Com risco zero. É isso aí. Ponto. E aí, nessa caminhada é o quê? Invista em você, cara. É o maior ativo, né? Estudo, relações interpessoais, neurociência, PNL, coaching. Trabalha muito relacionamento. Idiomas. Temperamento, idiomas. É como você lidar com pessoas, é como você realmente agregar na vida do próximo. Isso. A gestão das emoções. A gestão das emoções. Então, tem que investir, cara. Não tem outro caminho. O caminho é invista em você. Mude sua mentalidade e invista em você, cara. Uau. Seja onde for, a empresa que for, se você tomar essas decisões e mergulhar no processo e ter paciência, resiliência, perseverança, fé, foco e ter metas, tem que ter metas pessoais, tem as metas da empresa, mas tem que ter as suas. Sim, claro. Você tem que querer. Cara, é motivador. Sucesso. É o nosso propósito inabalável. Sucesso, cara. O negócio é... Qual é o seu propósito inabalável quando Exato. você sai de casa? Exato. Lembra disso? Pau quebra todo dia. Qual é? Um detalhe importante que todo vendedor precisa lembrar. Todo dia, literalmente, é um novo dia para o vendedor. Não viva de resultados do passado. Isso aí. A meta zera todo dia. Ponto. É isso. A meta zera todo dia. Pense nisso. O processo é esse. Vendi 1 milhão mês passado. Esse ano, esse mês, não interessa, cara. Vendeu passado. E esse mês? É isso. É uns 100, uns 200? Isso aí, Beré, que você falou é muito legal. Quando o vendedor começa a ter a habilidade de fazer uma meta smart e de ter as suas micrometas, principalmente a meta do dia.
Qual é a minha meta de hoje? É 20 mil reais? Eu já vou acordar de manhã escovando os dentes pensando como eu bato a meta de 20 mil reais hoje. Essa é uma parte importante no processo educacional. Se você consegue ensinar os vendedores a construir um processo ali de administração, da onde ele tem que atacar, do que ele tem que fazer, cara, isso faz muita diferença. Toda a diferença. Porque às vezes o pessoal não sabe separar Só ali ter clareza, o joio né? do trigo, não sabe. Ali, não é que não sabe, a questão é o costume, a tarefa do dia a dia. Uma a recorrência. técnica nova, Sim. é uma técnica que você traz, é uma orientação que você traz. É isso. Quando o cara começa a colocar no jogo dele, né, estratégia, novas técnicas, meu irmão, faz a diferença. E aquilo que você falou, né? Quando o vendedor ele começa a entender que vendas é técnica, ele vai virar a chave dele para perceber o seguinte: eu preciso estudar. Exato. Eu preciso ampliar o meu Eu conhecimento. preciso ampliar o meu conhecimento. Um exemplo disso é quando você tem um cara vendendo imóveis, por exemplo, de uma determinada construtora, onde o produto é o mesmo para todos eles. Certo? Apartamento de 250 mil reais. Você tem vendedores que vendem 2 por mês e você tem vendedores que vendem 30. Onde é que está a diferença nisso? É sorte? Não. Competência técnica. Habilidades comportamentais, habilidades técnicas que ele desenvolve para que ele venda o mesmo produto numa escala maior. Né? E isso só vem com educação, capacitação, estudo, muita dedicação, resiliência, porque a gente, enquanto vendedores, a gente recebe mais não do que sim. O volume de não é sempre maior. Então, a capacidade de gerir as emoções e ser perseverante todos os dias. Eu acho que esse também é um dos grandes diferenciais de um vendedor de sucesso, de uma pessoa que quer ter sucesso como vendedor e sempre se lembrar daquela âncora. Qual é o meu propósito inabalável? Por que eu levantei hoje? Para que eu estou indo bater a minha meta de hoje? Para quem? É só para mim? É para mim, para minha esposa, para os meus filhos? É para mim, para o meu pet? Para quem é? Qual é o meu propósito inabalável? Senão não vai fazer sentido, né? Isso faz muita diferença, né, cara? O cara querer... É isso. Tá bom para você? Tá excelente, mas assim, tem que ter outros episódios. Não dá para ficar só nesse. Não dá para ficar só nesse. Eu queria fazer um agradecimento antes Claro, você fala que eu vou agradecer. Eu vou deixar você agora. Você tem 1 minuto, eu vou te dar 1 minuto para você fazer o seu agradecimento. Depois a gente volta novamente, mas, cara, já saiba que o convite está feito aqui para outras edições. Esse bate-papo não para por aqui. Bacana. Né? E a gente tem que dar continuidade a isso, porque eu entendo que faz sentido e está alinhado com o nosso propósito. Perfeito. De transformar o modelo de como o mercado de óleo e gás faz negócio. Tem muita coisa para se fazer. Você tem muito trabalho. Muito. Nós temos. Vamos lá. Pegando essa linha, eu quero falar para você, empresário, dono de empresa, empreendedor, que o sucesso, né, de um gestor, de um desenvolvedor de negócios, ele depende muito do como, né, esse gestor, esse diretor, esse dono de empresa, ele está empenhado com isso e quanto ele está próximo do seu time, né, ou do seu gestor comercial. Então eu quero falar aqui da Globomar como empresa, corporação, né, agradecer a família Globomar, né, por ter me convidado para participar com eles lá do desenvolvimento, do trabalho da empresa, participar do time, né, fazer parte do time. Tenho meu chefe direto, meu diretor, Felipe, é um cara extremamente flexível, direto, objetivo, um cara que está sempre do nosso lado, um braço forte na operação. Então isso faz toda a diferença, né, porque eu penso que todo resultado e todo sucesso ele é sempre feito a 2 ou 4 mãos, né? Então a mão da direção, o envolvimento faz muita diferença. Sim. Então, eu tive a alegria de encontrar um cara como o Felipe, que é um diretor, ali o gerente geral da companhia, o meu diretor, que se envolve diretamente no processo, né, da carta branca, orienta, tá junto, ajuda o tempo todo a ajustar a estratégia, porque a gente, como gestor e desenvolvedor de negócios, a gente também precisa dessa participação direta. Eu digo, às vezes, no macro e no micro, às vezes. Sim, Isso depende muito. Então,
agradecer ao time Globomar, né, os meus colegas de trabalho lá, é um time muito competente. Encontrei pessoas assim com profundidade técnica, conhecimento, profissionais com mais de 20 anos de mercado. Esse é um time excelente, é um time muito competente. Legal. Então, assim, é uma sinergia, né? Então, me encontrei nesse time. Esse time hoje tem feito resultados, assim, extremamente satisfatórios, graças a Deus. Queremos fazer muito mais, né? E com a ajuda do marketing, vamos fazer muito mais, se Deus quiser. Tem muita coisa vindo por aí. Agradecer aí a todo o time Globomar por esses 5 anos juntos. Legal. Que venham mais. Que venham mais. Quantos anos mais, Papai do Céu, permitir. Legal. Bacana. Bené, cara, muito Valeu, obrigado. brother. Foi bom demais ter você aqui com a gente. Desculpa aí. E papo bacana. Nesse quarto episódio aí. E, cara, Minha primeira vez no podcast. E já tirou onda. já tirou onda. Tá amador aí, Se é a rapaziada. primeira vez foi assim, imagina a segunda, a terceira e é a quarta. sucessivamente. Obrigado, Cara, muito obrigado, tá? Obrigado Valeu. mesmo pela sua participação. Felicidade enorme pra gente, né, Yuri? Tá Demais dividindo a da mesa conta. com você, é um aprendizado, uma troca incrível. E eu tenho certeza que pra você que tá assistindo a gente agora, todos os conteúdos, tudo que foi dito aqui, eu tenho certeza que uma parte desse conteúdo certamente fez muito sentido pra você. E se nesse conteúdo a gente conseguiu ser um pouquinho do agente de transformação na sua vida, como colaborador ou como empresário, pra gente já valeu a pena cada minuto aqui, Sim. né? Bacana. Eu quero agradecer Yuri, Obrigado Olha, Yuri. aqui na mesa. pela presença. Vocês vão me ver aqui mais algumas vezes. É isso aí, pra estar produzindo. É, Eu quero e- agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje, Exato, né? os- Na gravação, a galera que está atrás das câmeras. Exato. Toda Deixar- a equipe Grove que tá aí também, então. Exatamente, a gente não constrói nada sozinho. Jamais. Né? Jamais. Exato. Nosso time é incrível Exato. e eu quero agradecer a cada um. O time faz toda a diferença. O time faz Exatamente. toda a diferença. E quero Exatamente. agradecer ao time por mais esse episódio aqui concluído com sucesso. É. Legal? Obrigado, gente. Turma, muito obrigado. Esse foi mais um episódio aqui do Grovecast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Marca aí o sininho aí para você ser notificado sempre e a cada novo episódio, tá bom? Bora E pra assim, cima. Complementando, antes de finalizar, o Wander, pra gente Aham. fazer o boom. Pra quem acabou se identificando com o que a gente falou, e gostou da mensagem que a gente. Essa conversa que a gente teve aqui agora. Aham. Se conseguir, né? Passar essa mensagem e compartilhar para outros amigos, Isso. parceiros de negócio, enfim, pessoas que querem entrar nessa seara de vendas, né? Exatamente. Compartilham com eles que eu tenho Vai nos certeza ajudar a gente a propagar a mensagem. não só a eles, obviamente, mas a ajudar também a nosso projeto seguir, né? E isso traz pra gente uma satisfação cada vez mais em estar trazendo os novos convidados, enfim, tudo Legal. isso. Bom, a gente pode então terminar olhando para a câmera central ali e dizendo assim, ó, bora pra cima. Quem disse que não dá, ó, Bum!